Eu sou o Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário. Seja muito bem-vindo, empresário, seja muito bem-vinda, empresária, curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Eu sou Daniel Banin e esse é mais um episódio do podcast Cabeça de Empresário, um projeto que visa ouvir cabeças brilhantes para nos ajudar com dicas, insights, inspirações e até com as batidas de cabeça. Então, se você quer ou já empreende, esse canal é perfeito para você já se inscrever, deixar uma notificação com o sininho lá aceso, o like patrão e um comentário que você quiser, tá bom? Porque nós vamos produzir conteúdos que são perfeitos aí para você potencializar não só o seu negócio, mas também essa sua cabeça de empresário, tá show? Então, hoje quem está aqui para fazer a nossa cabeça é a Amanda Ferraz. Tudo bem, Amanda? Obrigado por você ter aceitado e estar aqui com a gente. Valeu, Daniel, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos lá, vamos bater esse papo aí. Show. Só, a Amanda, ela é acupunturista, né? Ela tem hoje o Espaço Shambhala, que é um coworking de terapeutas. Ela vai contar melhor, né, no decorrer aí do papo. E também já trabalhou com marketing, né, Amanda? Conta um pouco pra gente como foi toda essa transição, enfim, como que você começou trabalhando, né? A sua vida desde do zero, assim, né, profissionalmente falando, até hoje, a Amanda nesse Espaço Shambhala. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, mais ou menos. Eu gostava muito, assim, de ter o meu dinheirinho. Por menor que fosse ele, eu gostava de ter o que era meu, né? E aí, com 15 anos, eu comecei a trabalhar em buffet infantil. Aí, depois, comecei a trabalhar como garçonete em um café. Já trabalhei em restaurante também, como recepcionista. Depois, trabalhei em hotelaria, também como recepcionista. E aí, o meu último emprego como CLT foi no departamento de marketing do SBT, né? De uma emissora de TV, assim, Olha que todo só. mundo conhece, E lá eu aprendi muito, assim, sobre a importância do marketing, né? Porque até então, quando a gente trabalha em uma empresa, trabalha como CLT, a gente vê a empresa ali funcionando, mas a gente não tem ideia da importância, né, do marketing. Então, lá eu consegui ver que dentro do marketing tem vários departamentos, várias coisas acontecendo. E eu sou muito grata por essa experiência, porque aprendi demais. E o que você acha o que te fez enxergar da importância do marketing, até que te despertou para outras coisas que depois a gente vai acabar sabendo aqui, né? Então, o marketing é a força motriz que faz a empresa funcionar, né? Porque a não ser que você tenha um boca a boca muito bom, né? Que é uma coisa que é importante também, mas se você não tem alguma coisa, alguma estratégia, uma ferramenta que te faça atrair mais clientes, que te faça atrair mais pessoas para aquele serviço, seja ele qual for, né? Seja na área da saúde, na área corporativa, produtos, seja o que for, você precisa de clientes. Porque senão você pode ter o melhor financeiro, a melhor equipe, mas se você não tem cliente, você não paga seus boletos, né? É, isso aí. Então, isso eu enxerguei muito lá, assim, o quanto é importante esse lado mais... e muitas vezes, o terapeuta, né, falando da minha área, ou o autônomo, né, o profissional autônomo, ele acredita que basta ser um bom profissional, que ele já está garantido. E, na verdade, não. Tem muito profissional que é excelente, que é muito bom e está com a agenda vazia. Então, por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre isso, ressaltar a importância disso, né? E se você que está me ouvindo aqui, seja terapeuta, qualquer área que seja, é muito importante já saber desde o começo que sem marketing as chances de não dar certo são muito grandes, né? É. Eu tenho maratonado bem, sempre gostei do Shark Tank Brasil, né? Também o Gringo. Genial. E eu vejo que muitos empreendedores que vão lá pedir recurso falam que os Sharks perguntam, você vai fazer o que com o dinheiro e tal? A maioria fala uma parte para o marketing e tal.
E eu vejo, Amanda, talvez você também, né, que isso é uma coisa deixada de lado, até por último, ou nem considerada num plano de negócio, né? Porque o terapeuta, né, o profissional da saúde, ou seja, aquele que eu vou dizer assim, o profissional liberal, não sei se está até certo, vai, o advogado, o médico, ele já nasce, ou seja, quando ele se forma, ele já é um empreendedor, né? Ele precisa, ou ele trabalha de CLT, né, em algum lugar que já está funcionando, ou ele tem que abrir o escritório dele, o consultório, enfim. E eu vejo que ninguém põe isso na conta, né? O marketing. Talvez o que que eles acham? Que isso anda sozinho, né? E você explicou. Acha que isso vem de uma indicação? Ele basta ser isso que as pessoas vão sentir o cheiro e ir procurá-lo, né? Mas por que que você entende que isso ainda, mesmo sendo provado por A mais B, ainda é deixado de lado? Então, a nossa sociedade, ela foi criada para ser manipulada, né? Então, a gente foi criado para ser CLT, para ser empregado de alguém, para servir, né, uma empresa. Então, a nossa cultura, ela não é uma cultura empreendedora. Tanto é que na escola a gente aprende matemática, tabela periódica, um monte de coisa que ninguém nunca usou para nada. Eu nunca usei Pitágoras, Bhaskara, Pi. tabela periódica, nunca usei para nada, mas nunca tive uma aula de empreendedorismo. É. Nunca tive uma aula de educação financeira, de inteligência Investimento em emocional. bolsa, né? Tudo. Ou que seja um investimento em si mesmo, sabe? De Sim, autoconhecimento. Mas a confiança. gente foi criado para não saber disso, né? Mas você acha que isso é uma manipulação mesmo da sociedade ou acabou Eu acho. ocorrendo? Não, eu Ou acho. já é Porque caso pensado? se os grandes poderosos mesmo quisessem que a gente tivesse autonomia, eles dariam, desde o começo, ferramentas para a pessoa ser autônomo, né? No sentido financeiro, não depender de uma empresa. Eu não estou dizendo aqui que ser CLT é certo ou errado, né? Eu estou dizendo que numa formação de um ser humano, eu acho que o mínimo que a gente deveria ter é aula de educação financeira e de empreendedorismo. E dentro do empreendedorismo, a gente teria o marketing, o financeiro, a cultura, né, da empresa, enfim, milhões de coisas que são super importantes e que hoje eu só sei porque eu tive que Pôr a buscar mão na e massa, né? procurar. E na verdade, eu só procurei sobre isso porque eu senti essa falta no meu dia a dia. Como empreendedora, eu senti que eu não tinha isso, que eu não tinha noção de marketing, eu não tinha noção de educação financeira, eu não tinha muita. Né, depois a gente vai conversar melhor sobre esses detalhes, mas eu sinto que eu só fui buscar porque eu senti água batendo na bunda, sabe? Igual o pessoal fala. Então é isso. O empreendedor, infelizmente, ele vai ter que primeiro errar, para depois ele entender que precisa de marketing, de milhões de outras coisas que a gente poderia ter sabido antes, né? Exatamente, porque poderia poupar, né? A gente já vinha de criança já. Por isso que a gente sempre fala, né, nos podcasts aqui do Cabeça que a chance da pessoa que quer ou pretende empreender, ela tem que fazer isso na empresa onde ela está. Por que não? Já treina lá, né? No Exato. CLT, já faz lá, já pensa. Mas hoje em dia, alguns, né? Você vê que o pessoal às vezes quer, pô, bater horário, sai, enfim. É igual aquele jogador, né? O jogador de futebol que tem mais sucesso é o que fica depois do treino batendo falta, né? Aquele cara que Uhum, fica lá porque ele quer se aprimorar. exato. E geralmente é o que dá certo, pode reparar, né? Agora, o empreendedor também, aquele cara interessado, porque não é que a cabeça do empresário às vezes fala, não, o cara quer que o funcionário, quer que o cara sangre lá, fique lá trabalhando que nem um louco, vira e noites. Não é isso, é que o cara quer que ele mesmo cresça, porque ele vai ajudar tanto a empresa dele, ele vai ter um funcionário nota 10, isso também vai deixar ele bater a asa dele depois. Se ele tiver que sair, ele vai sair muito mais preparado do que, né, um cara que ficou ali Exatamente. no meio termo, né?
Exatamente, é isso que eu falo até para o pessoal que trabalha comigo e em outros lugares que eu já trabalhei. Se um dia você, sei lá, a pessoa sonha em abrir a empresa dela, ou, enfim, sonha em ser próspero, né? Sonha em ter a sua Uhum. estabilidade financeira, não importa se você trabalha para alguém ou se você trabalha para você mesmo. Desde que você esteja fazendo o seu melhor e se dedicando o máximo que você pode, se um dia surgir uma oportunidade melhor de abrir uma empresa ou de trabalhar em uma outra empresa, qualquer oportunidade que aparecer, se você já se esforçou, se você já tá nessa, sabe assim, trabalhar pelo trabalho e não pelo dinheiro, Sim. trabalhar porque você realmente quer se desenvolver, quer aprender, quer buscar conhecimento ali naquela empresa. Se você tá todos os dias se desenvolvendo, você tá ganhando muito mais do que dinheiro ali. O dinheiro, na verdade, ele é só um pedacinho do que você está ganhando. Porque o conhecimento que você está adquirindo é muito mais valioso e é algo que você vai levar para o resto da vida e que vai te fazer construir muito mais do que um salário, né? Vai te fazer construir o que você quiser lá na frente. Então, eu acho que quando a pessoa faz aquele corpo mole, sabe? Tipo assim, ai, eu não ganho bem aqui, ai, mas a empresa é ruim, ai, fica muito no vitimismo. Aí a Ela pessoa, já ela tá. tá fadada a ficar naquele lugar para sempre. E a mesma coisa para quem é autônomo, ficar reclamando do mercado. Ai, que o mercado tá ruim. Ai, que eu não tô ganhando dinheiro. Ai, que ninguém valoriza o meu trabalho. Então, alguma coisa de errado você tá fazendo, porque não é para ser assim, né? Então, já que você entrou nesse ponto, vamos pegar o autônomo nesse ponto, que é onde você tem, né, a sabedoria. Você falou do marketing que muitos talvez não saibam, não é nem que eles não queiram fazer, não sabem ou não tem grana para fazer porque precisa, né? Onde você vê a maior dor do terapeuta, vai? A maior dor do terapeuta, primeiro, é achar que ele precisa ter 200 técnicas para ser um bom terapeuta. Então, o que que acontece com a maioria dos profissionais? A pessoa faz um curso, sei lá, de hipnose ou de Theta Healing, qualquer técnica. A pessoa fez um curso e aí ela chegou lá toda pimpona, achando que a agenda já ia bombar naquele instante, né? E ela não sabia E como chega mesmo divulgar. com essa Sim, esperança, a eles pessoa tem têm? uma expectativa, né? Tem. Eu mesma, quando eu me formei em naturopatia, eu achava já que, vou ter clientes, né? E aí um vai indicando para o outro e daqui a pouco eu tô com a agenda cheia. E na verdade, isso demora para acontecer, o boca a boca ele demora para acontecer. Primeiro, porque se você tá começando a ser terapeuta agora, você não vai ser uma referência na sua área, você está começando. Então, até você adquirir uma musculatura, né, de conseguir atender bem, de conseguir fazer uma boa anamnese, né, conseguir colher ali as informações do cliente de uma forma inteligente, conseguir fazer um diagnóstico, isso leva tempo, né, para você se desenvolver como terapeuta. Então, o boca a boca ele não vai acontecer imediatamente. E aí você precisa saber divulgar o seu trabalho. Porque se você ficar esperando o orgânico, sabe, o Instagram distribuir o seu conteúdo, o Uhum. Facebook, o YouTube, seja onde for, se você ficar esperando de uma forma orgânica, vai demorar muito e você vai se frustrar, você vai desistir. Eu já vi um monte de terapeuta desistir de ser terapeuta. Falar, gente, isso aqui não é pra mim, eu tenho conta pra pagar, eu ganhava mais quando eu estava trabalhando no banco. Pronto, e aí a pessoa já desiste. Então, ela precisa saber que ela precisa aprender as ferramentas, as estratégias para divulgar o trabalho dela. E aí sim, aos pouquinhos vai começando a melhorar, e aí vai começando a encher a agenda, até o ponto dela precisar de uma secretária, né? Precisar de ajuda para Aí chega a administrar. um ponto, né, legal, né, da coisa. Uhum, exato. E como que foi a tua trajetória? Como você foi parar no SBT assim? Você fez fono, né, como faculdade, você estudou fono, Isso. se formou, Me formei em fono. então tudo que você falou, você chegou, trabalhou em vários lugares, tal,
Mas você se formou e de repente, quando se viu, você estava no SBT, no marketing, né? Na verdade, verdadeira, eu sou muito mais da área de humanas, dessa área mais assim de artes, música. Eu sempre me conectei muito mais com a música, com as artes, do que com a saúde, para ser bem sincera. Mas como assim? Então tá. Só que aí, o que acontece? Eu pensei, bom, se eu for estudar música, pode ser que eu passe fome. Era uma crença da minha família, né? Ah, isso daí não dá dinheiro. Esquece, você não vai ganhar dinheiro, eu não vou te sustentar. Música, não. Escolhe outra coisa. Eu falei, putz, o que eu vou fazer então? Eu gostava de cantar. Eu falei, então eu vou estudar fonoaudiologia, porque aí eu vou trabalhar com cantores, com dublagem, com coisas assim que eu gosto. Você estaria no meio ali, né? Estaria no meio. Só que eu me enganei, porque na fonoaudiologia você tem, sei lá, 80% de outras coisas e 20% dessa área artística, 20% só. Então, eu me enganei. E aí, eu me formei, tudo, fui até o final, me formei, né? Mas não é uma coisa que eu sou apaixonada em fazer, né? Eu conheço muita gente que fez uma faculdade e que, assim, serviu para algum conhecimento, mas não é uma paixão, uma coisa que a pessoa levou para a vida. Então, depois que eu terminei a fono, eu falei, tá, beleza, legal, mas não preencheu a minha alma esse negócio aqui. E aí, eu comecei num processo de autoconhecimento espiritual, ayahuasca, não sei se você já ouviu falar, em 2012, né? Faz 11 anos atrás que eu conheci a ayahuasca. E aí, eu falei, caramba, esse negócio mudou minha mente, assim, abriu minha mente de um jeito que explodiu, assim, que eu falei, nossa, eu preciso entrar nesse negócio de autoconhecimento. E aí eu comecei a estudar terapias, naturopatia, reiki, cromoterapia, várias técnicas, né, para conhecer esse mundo, assim, das energias, né? E aí eu me apaixonei. Eu falei, cara, isso faz muito sentido. É um negócio que todo mundo precisa e a maioria das pessoas nem sabe que isso existe. E aí bugou, assim, sabe? Sei. Caiu o véu de Maia lá, né, que eles falam. Isso em que momento, assim? Você estava em que lugar? Já tinha feito a facul? Eu tinha acabado a faculdade. Foi no ano em que eu terminei a faculdade, eu conheci a ayahuasca, em 2012. Então, foi no mesmo ano que eu terminei a faculdade. E você estava trabalhando nesse momento? Não. Eu estava trabalhando no hotel. Eu era recepcionista de um hotel. Aqui em São Paulo mesmo? Do Hotel Meliá, ali no Jardim Europa. Meliá, tá, da rede Meliá. E aí você descobriu toda essa... que te acendeu uma outra luz, né? Nossa, aí... Nesse campo. Mas ainda assim a Amanda resistiu e estava atrás, de repente, dessas doutrinas que a gente carrega, seja dos pais que falam, ah, não, mas isso também não dá dinheiro. Não, aí na hora da terapia, quando eu conheci a ayahuasca, não importava o que alguém falasse que eu ia fazer isso. Mas graças a Deus todo mundo me apoiou, assim, né? E aí fiz o curso de naturopatia, depois fiz acupuntura. E quando eu estava estudando naturopatia, eu queria atender, né? Para começar a ter experiência, né? E eu não achava uma sala para alugar por hora. Não tinha isso. É aluguel de sala por hora. Eu tinha que pagar um mês da sala. Mas eu não tinha nenhum cliente. Então, tipo, se eu tivesse 2, 3 clientes... Né? É difícil, né? Porque todo mundo passa por isso, né, Amanda? Todo mundo. Tipo, pô, fiz um curso, ou me formei, e aí? Zero cliente ainda, né? Então, 0 clientes. Quando aparecia 1 ou 2, era assim, para me ajudar, sabe? Sim, assim, aquela faço, tia que vem, deixa eu ir lá para você me atender. Sim, você vai... E aí, não dá para você cobrar muito caro, né? Porque o terapeuta, quando tá começando, ele tem muita crença de não merecimento também. Tem isso. Então, demais. A pessoa pensa, comecei agora, não posso cobrar muito, né? Até a reação corpórea é diferente, né? Parece que tá inseguro e quem tá de paciente sente isso, né? Fala, ih, meu Deus Sente. do céu. E é igual qualquer coisa, assim, né? Quando você vai começar a dirigir, quando você vai começar... Quando você vai num cabeleireiro novo, você vê o que aconteceu comigo. Então, não dá. Todo mundo difícil, no começo, né? fica inseguro, Imagine um cabeleireiro, é difícil. Primeiro... e ele só fala que você foi o primeiro dele depois que ele faz, né? Lógico. Depois que ficou... Sabia que você foi meu primeiro? Sério?
Por que você não me falou antes? Porque senão você não vai. Mas e aí? Aí a galera tem acho que essa é a dor, né, Amanda? A gente chegou assim, a dor é o que é? Puta, me formei, tô aqui com a minha sabedoria, preciso pôr pra rodar isso aqui. Aí Preciso eu rodar. preciso ter um lugar. Não dá. Ou ir na casa da pessoa já fica meio mambei, né? É Fica um meio pouco amador, desconfortável, mas existe isso, né? O home care que a gente Home fala. care. Então, muita gente atende na casa das pessoas, mas tem aquela coisa, o deslocamento que você vai ter, o trabalho que você vai ter de Sim. levar o material, levar uma Nossa, maca, você não ganha grana, né? Você se desgasta muito e acaba não rendendo aquele dinheiro, sabe? Então, a minha dor era essa, quando eu comecei, assim, eu não tinha onde atender, não encontrei um lugar para alugar a sala por hora. Eu falei, gente, eu preciso abrir um negócio desse, de alugar a sala para terapeuta. Isso 2012. Não, isso em 2012 eu fiz o O curso. curso que durou Comecei o quanto curso, tempo? durou 2 anos. 2 anos, 2014. Isso. Aí depois comecei a acupuntura e em 2016 eu abri o espaço. Então, aí chegou, porque você sentiu essa dor quando você acabou o curso lá em 2014. Você falou, meu, eu sei lá, vou atender minha tia ou qualquer pessoa, eu quero só um dia, né? E não tinha isso na época, era uma coisa meio puta, inovadora. Você foi pro Google, você fez o papel, a lição de casa, né, para procurar. Eu pesquisei, né, coworking, tudo, salas para alugar, mas era sempre por período. Então, você tinha que Tipo pegar, assim, tipo, das 7 da manhã até 1 da tarde por R$ 500. Tá, mas se eu tenho um cliente para atender das 7 às 8, aí eu tenho que pagar R$ 500 para ganhar 150. puta, né, pagar para trabalhar. Não dava. Aí eu falei, gente, como que ninguém aluga por hora? Tipo, eu só quero 1 hora, dá pra ser assim? E aí eu falei, bom, então já que não existe, eu vou fazer isso. Aí eu peguei, aluguei 2 salinhas bem pequenininhas, que tinha uma casa perto da minha casa, né? Então eu já não ia gastar com condução. E peguei 2 salinhas bem pequenininhas, que estavam R$ 600 cada uma. E aí dava 1.200 por mês, que eu falei, bom, vou ter que arrumar um Rachar, jeito né? de... E quando você estava pensando em locar a hora, vai, por exemplo, só pra gente ter uma conta aqui. Naquela época eu alugava por R$ 20 a hora. Meu, bem baratinho, né, Bem Amanda? baratinho, porque não tinha referência, né? Então eu não sabia Mas quanto você... cobrar. Ah, é? Você foi na loucura, assim, ah... Ah, não tinha referência, não Não, existia mas isso, a né? referência não era de quanto um terapeuta cobra uma hora de trabalho dele, mais ou menos? Sim, vamos dizer que tem pessoas que cobravam R$ 100, tem pessoas que cobram 300, 400. Aí Tinha depende pessoa que muito. cobrava 50 ou não? Isso é muito... Não, Aí já não 50. Eu rolava. até avisava a pessoa, falava, melhor você Mudou aumentar, de senão vai ramo, passar fome. vai trabalhar no McDonald's. Porque o terapeuta, ele tem muito uma crença de... Por isso que eu tô me basando, você falou de descrença, né? Até no que ele pode ofertar, né? Não, e também, já ouviu uma passagem da Bíblia, assim, que é mais fácil um camelo passar por uma agulha ou um elefante do que um rico entrar na porta do céu? Já ouvi. Então, muitos terapeutas têm uma crença de que se ele ficar rico, ele vai se afastar de Deus. Deus não vai mais ser o parceiro dele, se ele ficar rico. Olha, Inclusive, muitas letras de rap também falam sobre isso, né? Como é que é? Não vou lembrar agora, mas tem umas letras do Racionais. E nesse mundo de terapeutas, essa crença, ela tá sendo quebrada aos pouquinhos, assim. A gente tá, aos pouquinhos, conseguindo mostrar para as pessoas que não precisa fazer caridade. É um trabalho, é o seu ganha-pão, né? Você estudou, você se dedicou, você vai lá todo dia, dá o seu melhor. Então, você pode cobrar. E você pode ganhar dinheiro, não tem... Você é merecedor disso, Você é né? merecedor, você não precisa sentir culpa de ganhar E dinheiro. Deus não vai achar ruim com você. Só que aí entra aquela coisa, né? Tem muito trabalho de terapia que é espiritual. E aí a pessoa fala, mas eu vou ganhar dinheiro com a espiritualidade? Entendi. E, gente, sinceramente, aí é uma questão de crença de cada um, né? Mas se esse é o seu trabalho e você dedicou a sua vida para isso, então a espiritualidade, ela vai te recompensar com
o seu ganha-pão, sabe? Então, assim, é o dinheiro, é prosperidade, é abundância. Não tem problema nenhum em você ser próspero, né? Não é errado ser próspero. Pelo contrário, Deus quer que todo mundo ganhe dinheiro, né? Deus quer ver as pessoas felizes, né? Se a pessoa acreditando ou não em Deus, ou na espiritualidade, seja no que for, é um direito nosso como ser humano de fazer acontecer, plantar e colher. Então, se você plantou, você ajudou alguém a resolver um problema ali, né? Porque eu acho que na vida tudo é sobre resolver problemas. Então, se você tem um produto que resolve um problema, você tem um serviço que resolve um problema, seja um problema, sei lá, um encanamento quebrou, ou seja um problema emocional, tipo, tô em depressão, tô triste, tô de luto, você tá ajudando alguém a resolver um problema. Então, você pode receber por isso, né? E eu acho que é uma crença que, nossa, tem que... Mas tá melhorando, já sinto uma melhora de quando eu comecei pra hoje. Nossa, tinha gente que cobrava R$ 60 o atendimento. Aí eu ficava... Ai. Aí E você ainda me pedia desconto na sala. Eu falava, eu não vou dar desconto, não. Porque você cobrava 20 mil reais. Pô, eu já cobrava barato. Pô, então vamos lá, vai, voltando na conta, 20 conto. Você funcionava de que hora a que horas? Das 7 da manhã até as 10 da noite. De segunda a sexta e aos sábados das 8 às 18. E você ia lá, abria todo dia esse horário, voltava pra fechar, você deixava meio livre, Não, tinha alguém? eu ficava lá o dia inteiro. Mentira, mano. Eu ficava das 7 da manhã até as 10 da noite. Você era tipo uma recepcionista que via tudo. Comecinho é legal, tudo bem, mas... Eu era tudo. Eu fazia tudo. Tanto que nos 2 primeiros anos eu não tinha funcionária nem faxineira, nem recepcionista, nem nada. Porque, tipo, as salas, vai, alguém usou, tinha alguma regra, ó, você deixar meio que limpo, entre aspas. É claro que não há sujeira, eu entendo, imagine, né? Mas, assim, tem um mínimo, não sei, o lixinho, né? Às vezes usou um papel, não sei. Era, assim, uma manutenção, né? Meio de que de tirar o bom lixo. senso. Eu tirava o lixo, mas o pessoal deixa limpinho, assim, tranquilo. Até para o outro próximo vir, né? Passar um pano na mesa, alguma coisa assim. Mas aí como que foi? Vai, me conta um pouquinho essa trajetória. Você abriu, começou a vingar logo no começo? Não? Você teve alguma dificuldade? Então, no começo, até tinha, assim, algumas locações, né? O pessoal começou a descobrir isso, porque isso não existia, então... Então, como você fez para divulgar? Aí eu ia nos grupos, sabe, no Facebook? Sim. Eu ia nos grupos, grupo de massoterapeuta, grupo de psicóloga, grupo de nutricionista, Olha grupo aí. de tudo que você imaginar, eu entrei em grupo e aí eu ficava o dia inteiro. Como eu ficava lá o dia inteiro sentada, Claro. sem fazer nada, entre Se aspas. divulga, né? Aí eu ficava lá, copiar, colar, copiar. Fui banida do Facebook já umas 1000 vezes, porque eles me baniam, eu ficava tipo 24 horas sem acesso, aí voltava. Você era a doutora Spam. Doutora Spam. Puta que pariu. Mas foi isso que me salvou, porque eu não tinha mas dinheiro. Isso você já tinha passado pelo marketing do SBT. Já, né? Já. Isso de alguma forma te embasou, né? Assim. Sim, me embasou para saber o que eu precisava divulgar. Que se eu não divulgasse... Saber se divulgar, né? Também tem isso também. Saber se divulgar. Eu aprendi algumas... Eu observava muito o pessoal do design, né? Então, eu ficava olhando como eles faziam as artes, o sombreadinho, o negócio, assim. Eu falei, nossa, bonito tal, né? E aí, eu descobri um site, lá na época não existia o Canva, era um foto alguma coisa. E aí, eu descobri um site, aí eu fazia as artezinhas tal, aí colocava foto das salas. E aí, foi indo, assim, aos pouquinhos. E eu comecei a atender também, então quando eu ia atender, eu pedia pra minha mãe ficar na recepção pra mim. Aí minha mãe ia lá, meio tipo, ai, tá bom. Aí, Amanda, você só inventa, hein, Amanda? Tá bom, você só inventa. Aí começou a dar certo. Eu vou voltar, né, um tiquico antes. Você teve uma família que pôde te ajudar financeiramente até para abrir isso? Porque imagino eu que ou você tinha uma reserva de ter saído do SBT para poder arcar com alguns meses desse aluguel. Como que foi esse começo antes da sala aberta?
Então, como eu disse pra você no começo, eu saí do SBT, meio que na loucura, assim, né. Você pediu a conta ou... Eu pedi as contas, aí minha mãe ficou doida, tipo: "Você vai pedir a conta no SBT pra ir abrir um negócio que você nunca fez na vida?" Aí eu falei: "É". Aí ela: "Nossa, você tá doida". Então, mas você saiu de lá E para abrir a sala ou para ser a acupunturista? os 2, porque nas horas vagas, quando o espaço eu só tinha 2 Não, salas. entendi. Então, quando, por exemplo, eu tinha que ficar na recepção vamos dizer que uma sala estava ocupada. Enquanto ela estava ocupada, eu podia atender outra pessoa e trancar a porta e ninguém entrava. Sim. Eu trancava a porta da frente, atendia e aí dava tudo certo. Então eu conseguia dar conciliar, né, essas Uhum. duas coisas. E eu saí na loucura, então eu não fiz um planejamento estratégico, financeiro. Não recomendo, não façam isso em casa, mas eu não fiz. E não me arrependo porque deu certo. Graças a Deus deu muito certo, porque tinha certeza que o mundo precisava de locação por hora. Porque eu O mundo precisava. mas você... O mundo, né? Aquela bem Não, exagerada. mas isso não tinha nem em outros países, né? Vamos até abranger Se mais. tinha, não sei, mas aqui não tinha, porque eu procurei, não achava. Falei, gente, não é possível. As pessoas que acabaram de se formar, como é que elas vão alugar uma sala por mês? Vou alugar por hora, vai dar certo, não quero saber. Aí eu fui, falei, não, vou sair. Eu tinha 5.000 reais só para comprar todos os móveis, Ainda para... precisava mobiliar. Nossa. Exatamente. Então eu tinha que comprar mesa, cadeiras, Tapete, sei lá, vaso. Porque tapete, não pode ficar tudo. só um negocinho, né? Não, aí fiz uma decoraçãozinha lá, básica. E aí, assim, conforme o dinheiro ia entrando, eu ia melhorando. Aí comprava mais uma coisinha aqui, outra ali e tal. Fui melhorando aos pouquinhos. Mas 5.000 reais pra tudo, que foi o meu FGTS. Entendi. Que Porque eu você tinha pediu a ali. conta, né? Pedi a conta, então eu perdi muito Putz, você dinheiro. perde a rescisão. Mas também, se eu ficasse lá, tipo, eu vou Não esperar meu seria. chefe mandar embora. Não teve acordo também, não Vou. deu pra fazer um acordo, né? Não, porque muita gente tinha feito acordo naquele ano e aí minha chefe falou: Meu, não dá mais pra fazer acordo, tipo, Esquece, não conte comigo. infelizmente. E também, assim, eu nem quis. É, Na verdade, eu nem cheguei a pedir. Eu só comentei com a minha gerente, né? Com a minha chefe, que era abaixo da gerente geral. Comentei com ela assim: você acha que rolaria assim um acordo? Ela falou: acho que não. Eu nem tentei, na real. sim. Tava muito convicta, né? Eu falei: meu, vai dar certo, dane-se. Então, Amanda, eu quero pegar nesse ponto. Vai dar certo. Eu sempre pergunto, né, com quem eu converso, porque eu acho que tem, momento um, né, saber dividir, separar uma ilusão de uma ideia que de fato é mais palpável, se assim a gente pode dizer, e também ter aquela visão de que você mesmo sem um planejamento estratégico, sem ter uma pesquisa de mercado tal, porque pelo que você está falando, você sacou muito rápido, você teve um faro nesse, falou, cara, isso existe, isso porque eu vivi, você vivenciou. Uhum. E aí você se pôs num lugar, criou a empatia, você falou, cara, se eu vivo, muita gente vive e, consequentemente, vai ter negócio para isso. Sacou a dor do mercado. Exatamente. E aí você foi lá e inovou ao mesmo tempo. Você sana, é o que você falou, tudo existe para sanar problemas. Perfeito, isso mesmo. Mesmo um iogurte, ele sana algum problema. Mesmo, é supérfluo, pode viver sem? Pode, mas ele, de algum jeito ele sana, né? Uhum. E outro ponto é isso, você inova. É um processo, é um coworking. A Amanda foi pro Google, não teve, falou, cara, então você foi uma pioneira nisso, não é? Pô, você fala... Sim, existiam já espaços que alugavam sala, mas era sempre por período. Então, por hora, não tinha. E eu, fazendo as contas, eu falei, meu, não vou pagar 500 reais pra ficar Não vale, 5 né? horas se eu só vou usar uma. Senão eu Não, vou ter que cobrar quebra, não 500 dá. reais do meu cliente. Não. Aí você ia ganhar dinheiro aonde, né? Então.
Então, aí eu falei, meu, eu preciso dar um jeito nisso e tal. E aí, o que aconteceu? Então, mas como você separou da ideia palpável de uma ilusão? Você não pensou nisso? Não, assim, eu tinha certeza que não era uma ilusão, porque A certeza ela vem embasada ou em fatos ou em fato, constatação. era um fato que precisava disso, porque como que tantas pessoas autônomas que atendem às vezes um cliente por dia, 2 clientes por dia, uma pessoa que acabou de se formar na faculdade, sei lá, em nutrição. Ah, sou nutricionista. Vou alugar uma sala por mês para Né? atender quem? Só se você tiver um puta plano de marketing que a sua agenda já bombe no primeiro mês. Porque senão você tá fadado a mobiliar uma sala. Meu, já aconteceu tanto isso. Eu já ouvi tantas histórias assim, da pessoa mobiliar uma sala toda linda, maravilhosa, que, ai, acabei de me formar, parará, gastou uma grana com a mobília e o marketing nem lembrou que existia isso. E aí passou 3 meses, não dava conta de pagar o aluguel, teve que vender tudo e perdeu aquela oportunidade. Então, o dinheiro, para mim, na minha visão, primeira coisa é o marketing. Depois você vai pensar em melhorar a sua estrutura, melhorar o que você já tem. É que você precisa captar, né? Tem que ter a Exato. receita. A não ser que a pessoa já tenha um caixa legal, que dá pra fazer uma estrutura legal. Aí é outra conversa. Mas os seus pais não te ajudaram em grana. Você tinha uns 5 conto do SBT e se vira, Amanda, é com Então, você. os meus pais, na época, minha avó tinha acabado de falecer. E ela deixou um apartamento que ela meio que deu pra mim. Só que esse apartamento ficou alugado. Então, o dinheiro do aluguel eu dava pros meus pais e eles me davam uma parte pra eu pagar o meu aluguel. Entendeu? Do espaço. Do espaço. Então, o apartamento que era da minha avó ficou alugado, que era meu, mas eu cedi esse aluguel para os meus pais, para eles pagarem contas deles, tal, que eles Sim. são aposentados. E aí, uma parte desse valor eu pagava o meu. Então você arquitetou esse financeiro para você conseguir viver e dar, né, Mas fomentar como era R$ 1.200 que eu pagava e eu não tinha funcionário, não tinha nada, então não foi difícil, assim, de. Ele chegou num ponto de equilíbrio quando, assim? Olha, acho que 6 meses, no máximo, ele já sobrava dinheiro pra mim. Já tava sobrando pra eu fazer minhas coisinhas, tal, sem luxo, né? Mas já dava pra... Em 6 meses já tava super tranquilo. De ter pago todo o investimento dos móveis e Olha tal. que legal. Foi rápido, né? Foi rápido, porque o spam comeu solto lá no Facebook. Você acha que esse foi o fator determinante para Pra você? mim foi, porque na época eu não tinha nenhuma estratégia. Não E a existia galera- patrocinado Instagram. Sim, não existia ainda, Não né? existia nem Instagram, eu acho, na época. Deixa eu ver. Não, acho já que existia já, Já? não sei. Mas era bem fracote, 10 anos atrás? Não sei se existia Instagram. Não lembro mais, mas não era Eu patrocinado. sei que o Facebook tinha, mas... então, mas assim, também quando você escolheu o local, foi pelo preço do aluguel ou também você já pensou, aqui é perto de metrô ou não? Ou isso faz diferença hoje ou não? Não tinha metrô lá na época. Onde foi que você Era em abriu? Moema, Moema. perto do shopping Ibirapuera ali. Na época não tinha metrô. Do quando eu lado abri. dos pássaros ou dos índios? Dos índios. Dos índios. E aí não tinha metrô, mas tinha uma circulação legal, né? Você achou que ali Sim. tinha jogo? A casa era bem simples, assim, tipo, não tinha nada de luxo. Tanto que quando chovia, alagava a rua, caía água pelo lustre, assim. O pessoal que... Um diferencial, né, se for ver. Tem efeitos especiais na casa, né? Você pensa sim. que tá no meio da mata. Pô, aquele clima todo, né? Sim, mas eu sou muito grata, assim. Aquela casinha foi o que foi permitiu o tudo start, acontecer. né? Sim. Porque se não fosse ela, aquele aluguel baratinho, aquelas condições que eu tinha naquele momento, eu morava bem pertinho ali. E foi por isso, assim, então não foi estratégia, era mais para você também não ter o custo da ida e da vinda, porque você ficava muitas horas lá, né? Muitas horas. Então, se eu precisasse, sei lá, em casa por alguma emergência, eu tava do lado de casa. Amanda, a ideia era muito boa, era inovadora, né? Tudo, só que assim, foi muito na loucura todo esse aparato de ponto,
né, enfim, tudo foi, esse foi na Loucura. doideira. Falou, meu, venha que o negócio é barato, vamos é. aí. Tanto que o pessoal que trabalhava comigo no SBT, quando eu falei que eu ia sair para abrir um espaço e tal, e não era um espaço, né? Era duas salinhas. Mas eu falei que ia abrir um lugar para mim e tal. Eu senti, assim, um silêncio, assim, sabe? Um negócio meio... Porque todo mundo que me conhece no dia a dia sabe que eu não tenho um perfil de estratégia, de planejamento. Hoje em dia eu já tenho mais, né? Depois de 7 anos, né? Toma umas porradinhas, né? Porradinha aqui, Tomou, outra né? ali, tomei muitas. Então, quando naquela época que eu ia sair do SBT, que eu falei que tava, né, que eu ia abrir um negócio, eu senti assim, todo mundo meio tipo, Tipo, isso vai dar merda. vai dar hein? merda, vai voltar com o rabinho entre as pernas. Depois vai Eu bater. falei, bom, se der merda, alguma coisa eu vou aprender. Não tenho filhos, não tenho Você ainda dívidas. podia arriscar, né? Tava dentro de um contexto ok pra isso. Não tenho dívida, não tenho problemas da justiça, não tinha nada que, sabe, o máximo que podia Sim. acontecer é fechar e bola pra frente. Fechou, Mas não fechou, assim, graças a Deus era realmente uma dor do mercado, era uma coisa que, quando o pessoal descobriu, tinha gente que falava, nossa, que ideia boa, que não sei o quê. Assim, de verdade, eu ficava muito espantada, como que ninguém, ou assim, pelo menos ninguém que eu tenha visto, tinha feito isso. E hoje em dia já tem bastante, né? Assim, hoje em dia já a galera tem várias opções de lugares, mas lugar mais sofisticado, mais Sim. simples, com maca, sem maca. Tem pra todos os gostos e bolsos, né? Em todas as regiões, né? E é legal isso, porque eu, por exemplo, se eu não tivesse o Shambhala, eu não iria abrir uma sala só minha. Porque às vezes tem um cliente no Tatuapé, tem um cliente em Osasco, tem um cliente na Vila Mariana. Se eu tiver um lugar fixo, eu só vou conseguir atender aquela região, né? É verdade. Sendo que eu posso estar cada dia num coworking diferente. Mas aí também não cairia naquele... você falou pra mim... voltando, né, pra eu não cortar. Não cairia naquele deslocamento que não fica legal, porque o cara uma hora tá aqui e acaba não compensando no dia dele. Mas você... Aí, agora que eu vou complementar a pergunta. Você disse que muitos terapeutas lá no Shambhala já reservam um dia inteirão, né? Acontece muito isso, né? Ou às vezes vem de Sim. Santos, né? E já Isso. fecha, né? A gente tem uma cliente de Santos, por exemplo, que ela vem todo domingo e ela pega 4 salas o dia inteiro no domingo. 4 salas? Porque ela é de Santos e ela tem muito cliente em São Paulo, então ela pega as 4 salas, ela tem funcionários que trabalham com ela. Olha e a só. galera vai atendendo o dia inteiro lá e bola pra frente. Então lá no Chambalão você vai de domingo a domingo? Domingo também, domingo é... E por que Shambhala? Eu lembro da música. Tem uma música Shambhala, não sei se você conhece. Não conheço, não. Não é Chimbalaê? Chimbalaê. Não, essa também, né? Quando vem... Não, Shambhala significa lugar de paz e tranquilidade, em sânscrito, né? E também tem uma lenda da cidade de Shambhala, que era uma cidade sagrada, que tinham seres que ajudavam as pessoas a superar obstáculos, a se curar de problemas, de doenças. Então tem Tudo a ver, né? tem um significado, assim, legal. E aí depois começaram a surgir outros espaços Shambhala também. Sério? Você não... Hoje em dia tem... Agora eu tenho, né, o registro, tudo, da marca, mas na época eu não... mas Tudo também bem usa também. aí, né? Não tenho cara? apego, Tá tudo certo. É isso aí. Mas que legal, né? Você poder descobrir uma coisa, né? Olha quanta coisa a gente já puxou que você falou, meu, mas que legal que o pessoal me elogiou, que ideia boa, não sei o quê. Nem você se deu conta, talvez na época, do quão você estava sendo importante para essa categoria, Sim. para o mercado, né? Você fez talvez muita gente continuar na profissão, né, Amanda? Total. Você já parou para pensar nisso? Não, com certeza.
Claro, não vou dizer assim que, nossa, ai meu Deus, Sim. o que seria dele sem mim? Não, mas, Seria muita poxa, prepotência, você foi um facilitador, assim, mas eu fui gigante. facilitadora até pra mim mesma, assim, porque eu tenho certeza que eu não teria continuado, não teria me tornado terapeuta se eu não tivesse feito isso, porque não tinha como pagar, igual eu te falei, período, pagar um mês de sala. Então era inviável e eu acho que era uma dor de muita gente, assim. Tanto que hoje em dia tem muitos profissionais que têm essa possibilidade de atender, de trabalhar, sem se preocupar com aquele custo mensal fixo, né? Nossa, que é uma dor de cabeça, É né? uma dor de cabeça. Então, Amanda, não só isso, né? Eu queria até que você contasse, você foi além, né? Porque você criou o Espaço Shambhala, mas isso depois, com o tempo, você foi percebendo que não era suficiente. Por quê? Porque o profissional não tinha clientes, né? Então, assim, que adiantava a Amanda ser uma facilitadora para um espaço existir, para ele alugar uma hora, se ele não tinha quem atender. Como que você resolveu resolver isso? então, isso começou comigo, né? Então, eu não tinha clientes para atender. E aí eu falava, gente, por que que eu não tenho clientes? Porque eu sou ótima, aquelas bem metida, né? Mas Né? eu Puta, eu adorava, sou fera, né? assim, eu amo atender. Então eu falava, caramba, por que que eu não consigo atender ninguém? E é interessante que o mundo inteiro, todas as pessoas, em algum momento da vida, precisam de terapia. Então não é uma profissão que não tem demanda. É uma profissão que tem muita demanda no mundo inteiro, E que só né? cresce, eu E só imagino, né? cresce, só cresce. Então, massoterapia, quem nunca teve uma dor, sabe? Ou aquela tensão muscular, psicoterapia, quem nunca passou por uma questão emocional, alguma coisa que, pô, eu tô com uma angústia. Todo mundo precisa de terapia. Então, não é um problema do mercado. O problema é que o terapeuta volta naquela história da escola, né? Que a gente não foi criado para ser empreendedor. O terapeuta, ele não sabe conscientizar o cliente. Ele ainda não entendeu que ele tem que primeiro conscientizar. Porque muitas vezes as pessoas acham que terapia é coisa de gente louca, que, eu não preciso de terapia, isso é coisa de gente fraca. Supérfluo, né? Se for Ai, uma massagem, né? não, vamos beber que passa, né? É. E a maioria das pessoas pensa assim, e vão se afundando, se afundando, se afundando. E as doenças mentais, elas causam doenças físicas também. Sim. Então, hoje a gente sabe que a mente e o corpo, eles são uma coisa só, não tem separação. Então, conforme você vai tendo traumas, vai tendo problemas, angústias, aquilo vai se manifestando no seu corpo em forma de doença, de dor. Então, assim, existe um campo para trabalhar. Só que aí as pessoas não têm a ferramenta, né? E aí, como que eu descobri, né, uma solução para mim, né, como terapeuta? Eu aluguei a sala para um cara que ele simplesmente passava o dia inteiro atendendo. Eu aluguei para ele uma semana ali, que ele ficou todos os dias, o dia inteiro, com a agenda lotada. E ele era acupunturista. E aí eu falei, meu amigo, o que que você tá fazendo? Como é que você fez isso? Tipo, qual que é esse segredo? Aí ele falou, então, existe um negócio que chama Google Ads. Aí eu falei, o que que é Google Ads? Aí ele é assim, toda vez que alguém escrever no Google acupuntura, eu apareço lá em primeiro lugar. Aí eu falei, meu, como assim? Me ensina. Isso é uma mágica. Isso é uma mágica, eu preciso disso. Quero. Aí comecei a fazer o Google Ads pro espaço, Não, né? mas conta, como? Você sozinha Sim, contratou? eu fui, liguei no Google, No Google mesmo. escrevi no próprio Google, escrevi Google Ads, né? Google ADS. Escrevi lá, aí apareceu Não um era telefone. AdWords na época ou já Era AdWords, é AdWords, verdade, é verdade. Mudou depois de uns É, anos. tá pouquinho, faz É. pouco tempo. Aí escrevi lá, Google AdWords, e aí liguei lá, né, no Google, eles têm um telefone lá, liguei. Na época eles atendiam ainda, hoje em dia eles não atendem mais, que eu acho que a demanda tá insana. Mas na época, um atendimento, parecia que eles estavam me carregando no colo. Liguei, Dinheiro, eu né? queria anunciar. Aí ele, você vai anunciar? Legal, tal, como é que funciona? Quanto que eu tenho que pagar? Você paga quanto você quiser. Aí eu, nossa, quero isso daí. Eu pago quanto eu quiser, melhor ainda. Aí, então vamos lá. Eu vou criar sua conta, a gente vai fazer juntos, a gente vai fazer uma chamada de vídeo. Aí fez a minha conta,
Fizemos uma chamada de vídeo, ele me ensinou a mexer lá nas palavras-chave. Me ensinou, assim, o Tudo. básico, né, que eu Sim, precisava para iniciar, né? para iniciar. Aí eu falei, nossa, que legal. Aí botei lá, acho que eu pus R$ 500 na época. Para durar um mês, assim, não. Não, para deixar rolar até acabar. Até estourar. Aí deixei rolando lá, acho que durou umas 2 semanas. Mas foram 2 semanas que meu telefone não parava de tocar. Sério? Você sentiu... Você falou, cara, Imediatamente. isso funciona, né? Imediatamente ficou uma loucura. E na Mas época... com qualificação de leads, né? Não era Era coisa que realmente você marcava a consulta. Não, nessa época, a primeira coisa que eu fiz foi pro espaço. Pra locação. Ah, entendi. Não era para você... Não. Ah, entendi. Porque eu queria ter uma renda maior que eu não precisasse fazer nada, sabe? Tipo assim, a locação de sala é uma renda que a casa tá lá, a pessoa vai alugando e vai me dando dinheiro. Sim, é um dinheiro que gira ali no... Isso, é uma receita que eu não preciso estar em atividade. Sim, eu posso, entendi. né? E naquela época eu já tinha uma pessoa comigo, uma recepcionista, já tava uma pessoa comigo. Você tem sócios? Não. Não. Nesse negócio? Não. Aí, na época, já tinha a recepcionista. Eu falei, bom, então é uma receita que vai vindo e com isso eu posso daí dedicar para acupuntura, né? Então, aí, beleza, começou a alugar mais, as salas começaram a ficar cheias. E aí, naquela casinha, tinham 4 salas, eu alugava 2, né? Mas as outras 2 estavam alugadas para 2 empresas, 2 outras empresas. E coincidentemente, né? Não existe coincidência, mas quando minha agenda começou a bombar, essas 2 salas ficaram livres. E aí eu peguei a casa toda. Então eram 4, eu tinha 2, liberaram as outras 2, eu peguei as 4 salas. E aí expandi a agenda, comecei a ter mais espaço para alugar, e aí começou a dar mais dinheiro. Aí comecei a faturar mais, tal, e o Google lá, sempre meu amigo maravilhoso. E isso até hoje, assim, eu conto muito com o Google, né? Você é um exemplo disso. É. Você é o cara que tá me ajudando aí também nisso. Sim, o Espaço Shambhala é cliente da Conteúdo Conecta, né? Uhum. A Amanda nos achou no Google, tá vendo? É uma ótima cliente, hoje em dia tá aqui. Né? A gente já tá com um projeto juntos, né? Também. Sim. E deixa eu te falar, mas quando você viu esse acupunturista bombando lá, você tava naquela casinha que era pequenininha, mas é hoje o mesmo espaço que você tá agora? Não, você mudou recentemente, né? Não, a gente se mudou, dessa casa pequenininha, a gente ficou 3 anos. Aí a gente se mudou pra uma outra casa na Rua do Chanés, que era ali na Rua do Bourbon Street, não sei se conhece ali. Sim, aquela esquina ali, o Bourbon, né? Isso, é naquela rua. Aí a gente se mudou pra lá em 2019. E era uma casa maior, já com 7 salas nessa casa. E aí começou a dar mais certo, porque quanto mais espaço eu tinha, mais dinheiro eu ganhava, né? Sim. Porque por hora, por sala, ia expandindo. Você vai escalando, né? Ia escalando. Aí, só que aí veio a pandemia, em 2020. Eu tinha me mudado fazia 6 meses para pagar o dobro do que eu pagava de aluguel na primeira casa, né? Nossa. Então, eu tava pagando o dobro de aluguel com 2 funcionárias. Na época, 2 funcionárias, né? E aí, ficou bem difícil, assim. Então, a gente tinha uma lojinha online. Graças a Deus, eu não sei o que me deu na cabeça de abrir uma loja 6 meses antes da pandemia. E aí, com 6 meses, a loja já estava mais ou menos tudo certo, assim, estruturado. A gente só começou a escalar a loja, né? E aí foi o que permitiu a gente não fechar. Porque ficamos quase 5 meses com as portas fechadas. O Espaço Shambhala tava... Vazio. Cara, total. E mesmo que eu escolhi mesmo fechar por segurança, Sim. né? Porque tem gente que realmente ficou muito chateada da gente estar fechado. Ah, é? Porque a pessoa não podia trabalhar, né? É uma bola de neve. Né? É uma bola de neve. Putz, então, eu fechei e falei, gente, não tenho o que fazer. Pandemia, eu não quero morrer. Né? E na época tava nesse nível, assim, né? De mortes, de muita... No comecinho, né? No começo, aí então até maio, junho, deixa eu ver, março, abril, maio, junho. Em julho, no final de julho, a gente abriu.
Então, ficaram quase 5 meses sem receita nenhuma das salas, Mas né? você tinha como se segurar ou foi a lojinha também? Foi só a lojinha. Só a lojinha? É. Caramba. E aí, e uma reserva que eu tinha feito Sim, já é nesses bom, 3 né? anos, né? Daí, Sim, porque você foi faturando. E me diz outra coisa, e o conceito do online consultas, por exemplo, eu sei que tem coisa de terapia que precisa estar no presencial, mas e quando dá para ser no online? Você acha que depois da pandemia isso mudou um pouco a cabeça das pessoas? Você acabou perdendo? total. Assim, eu perdi um pouco e ganhei muito. Você ganhou por outro lado qual que você ganhou? Porque, infelizmente, muita gente fechou os seus consultórios, né? E ficaram com medo de reabrir, porque a pandemia estava indo e voltando. Então, tinha muita gente que com o espaço fechado, que tinha uma agenda legal. E aí, para mim, o movimento de locação aumentou com isso. E algumas pessoas, tipo psicólogos, essa galera, ficou quase uns 2 anos, assim, até 2022. Uma galera não voltou, Não né? voltou mais. Não voltou. Estão voltando agora, porque algumas pessoas preferem presencial, por privacidade, né? Às vezes, sei lá, você tá falando ali do seu relacionamento e a pessoa tá ouvindo atrás da porta, né? Então, em casa, muita gente não tem privacidade, com É, filho, com um monte de sim, coisa. é verdade. Então, a gente, ganhou e perdeu, mas assim, É, graças a Deus, tudo se cai numas encaixou. preferências, acho que, né? É, preferência individual mesmo. É. E aí foi super legal, assim, agora tá super legal. E em novembro agora de 2022 a gente se mudou para uma outra casa, porque já também na casa anterior já estava pequeno, assim, não estava mais comportando o volume que a gente precisava. E aí a gente se mudou e até ficou mais legal, assim, o espaço ficou mais aconchegante, então agora tá bem legal, Eu assim. fui lá, nossa, super. É lindo, né? Por falar, é Sim. muito bem decorado, né? Você pensou na parte estética, que eu acho que é legal também, né? E também, eu até te perguntei, né? Falei, mas se você. Meu, mas fica muita muvuca. E você falou mesmo, e eu lembro disso, né? Porque você não é uma pessoa que. Você cresce consciente, pelo que eu percebi. Não é uma pessoa que quer. Porque se você for ver, pelo poder que você tem, você pega um prédio, você arregaça, vamos dizer. Mas talvez não é essa ideia. Você ainda quer deixar qualidade. Eu lembro que você falou, meu, ali na frente quero fazer a lojinha, né, do meio esotérico, não é? É, tá quase pronta a lojinha, vai ser estilo container, tipo essa parte metálica, assim, né? Vai ser Aham. container, a gente vai fazer lá na frente da casa. E aí, para ter essa também, até para os terapeutas não precisarem ir muito longe para comprar produto, porque o terapeuta às vezes precisa de um óleo Sim, essencial, você já pega lá. livro. A Essa gente tem Amanda não perde muito. negócio, sim. Não, e tem muito livro de autoconhecimento, livros. Nossa, a gente tem um fornecedor, a gente está trabalhando com 3 fornecedores de livro, muito legal. Então, óleo essencial, livro, incenso, E toda essa alguns parte. insumos para os próprios terapeutas, né? O que você falou, às vezes, pô, precisa ali, você já tem e vende, né, para Já ele. tem, é. Isso é fazer negócio, isso é empreender. Eu acho que isso não é errado, né? Muita gente fala, mas ela tá. Meu, é que é um negócio. Se eu não fosse fazer negócio, eu ficava em casa, né? Eu tô É, trabalhando, dá licença, né? sim. E eu tenho uma filosofia de vida, assim, que isso desde que eu me entendo por gente, assim, de não colocar o dinheiro à frente À da minha frente. paz. Então, assim, em primeiro lugar, eu tenho que ter saúde mental. Se for alguma coisa que começa a me perturbar, eu já não quero. Então, porque tem. Mas talvez você só vai descobrir depois que fez, não é, Amanda? Exatamente, Já que aconteceu de já você? acontece, Conta desculpa. aí uma. Nossa, eu fico até meio brava assim de lembrar, porque é, lógico que você sabe o que é lançamento, né? Lançamento de infoproduto. E no ano de 2021, eu lancei o curso, né, da Jornada do Terapeuta de Sucesso. E aí foi bem legal, assim, eu me esforcei muito para criar esse curso, para deixar ele bem legal. E aí, beleza, comecei a lançar, tal. Quando eu tava fazendo no meu ritmo,
ok, sabe? Tava indo super bem, assim, tava fazendo no meu ritmo, do jeito que eu tava aprendendo, que eu tava fazendo uma mentoria e tudo mais, né? Com aquele Érico Rocha, acho que você já... A gente até já conversou sobre ele, né? Sim. Só que aí, no meio do caminho, eu encontrei uma parceira, né? Uma sócia, que ia me lançar. Ela tinha uma agência de lançamento e ela ia fazer esse lançamento do curso. Só que aquilo começou a me sufocar de um jeito, assim. Faz o webinar, faz isso, faz aquilo. Faz aquilo, e faz live, e não sei o quê. E, mas por que você não começou a live ainda? E não sei o quê, e não sei o que lá. E fora, assim, entre outras coisas bem chatas, assim, que aconteceram, que foi me cozinhando, eu falei, gente, isso não, pra mim não dá. Eu prefiro fazer no meu ritmo, fazer do jeito que for pra ser. Tudo bem se não fizer o tal do 6 em 7. Ai, nossa, né? Tudo bem. O importante é eu não perder a minha saúde mental, a minha paz, o meu sono, porque tinha dias que eu já não estava conseguindo dormir direito. E aí eu falei, se for pra eu ficar doida, prefiro não me envolver com porque isso. se você for gastar em remédio, que vantagem Maria leva, né? Exatamente. E é o que eu vejo muita gente, infelizmente, acontecendo por aí, assim, muita gente que procura um serviço, né, de saúde, de terapia, de bem-estar, é porque tá muito sobrecarregado. É o burnout que tá rolando muito, né? Burnout, até o próprio estresse, né? Quando você vive sob tensão, você começa a mudar todo o seu metabolismo, Sim. a sua produção de hormônios de serotonina, né? Então, o hormônio da felicidade, ele começa a cair a produção quando você tá constantemente sob estresse. Você tá, tipo, Só na pilhadão, pressão, né? só na Só no pressão. deadline. Exatamente. Os seus hormônios começam a ficar bagunçados e depois isso é irreversível. Você pega ali, né, uma taxa de serotonina baixa crônica para o resto da sua vida, você vai ficar meio melancólico, meio depressivo, meio, né, meio assim. E é uma coisa que, se você puder poupar, né, por que não? Mas aí vai, claro, né, tem a questão da necessidade, né? Às vezes a pessoa precisa daquele trabalho. Sim. E ela tá sempre ali sob pressão. Ou às vezes ela tem um timing, né? Porque às vezes a barreira de entrada porque ela quer lançar é quebrada facilmente, então ela precisa sair na frente. Então o grande lance lá é o pioneirismo. Se ela não sai na frente, vem os outros e atropela. Mas a gente chegou nesse ponto, né? Porque na outra hora que eu falei, como que você resolveu ajudando não só disponibilizando salas, mas criando um curso para ensinar terapeutas a se divulgar. É o que eu queria que você falasse. Ah, sim. Então, como eu tinha essa dor, né, de não ter clientes, e eu descobri o Google Ads, descobri esse universo do marketing digital, comecei a me envolver com isso, eu comecei a ver o potencial que isso tinha, especialmente para, por exemplo, quem atende online, que poderia tranquilamente passar o dia em casa ali, de qualquer lugar do mundo, atendendo, né? Só que às vezes a pessoa não sabia se divulgar. Então, eu criei esse curso, que é desde a parte de mentalidade, né? Então, assim, por que muita gente não dá certo? Às vezes começa da mentalidade. A pessoa não acredita que ela pode cobrar, ela acha que ela tem que cobrar baratinho, ela acha que tem que ser pouquinho, que ninguém vai pagar, que ninguém vai valorizar. Na verdade, não. E entre outras coisas, né? Questão de organização de rotina, planejamento, né, do que você tem que fazer, você ter uma clareza do que você tem que fazer. Porque muitas vezes a pessoa quer ter resultado, mas ela não faz ideia do que ela tem que fazer. Não sabe nada por onde começar, não tem um script, né? E aí, às vezes, assiste um vídeo ali no YouTube, um outro... Aleatório, uma né? live no Instagram, não sei o quê. Tudo ela acha que faz aquilo e cai às vezes num algoritmo que tudo parece fácil, né? Tudo Venha comigo que passe aqui, de mágica. amanhã você tá com 140 mil seguidores e... Compram seguidores, né? Às vezes a pessoa compra seguidores achando que isso tem alguma importância. Grande coisa, né? E é só um tiro no pé. Enfim, toda essa parte de mentalidade. Aí depois, como construir conteúdo, um conteúdo que, né, de valor. Isso para quem quer, né? Porque tem gente que realmente fala, para mim esse negócio de conteúdo não é comigo. Eu não tô afim de criar conteúdo.
E aí tem um outro caminho, que é, na minha opinião, o Google é o que mais funciona para quem não tem paciência com o Instagram, para quem não quer ficar criando conteúdo, ficar ali gravando vídeo e tal, e não sei o quê. Só quero atender. Faça o cliente chegar até mim. Como é que eu faço? Então tem isso, né? Eu ensino a pessoa a criar o site dela no curso e depois a fazer a campanha dela no Google e fazer os anúncios, né? Fazer esse gerenciamento depois. Então você fez para si, aplicou, funcionou. Aí a Amanda falou, cara, vou ajudar outros terapeutas que queiram também aprender, né? Total. A se divulgar. Consequentemente, a sala também vai estar alugada, né? Então, assim, ele se divulgando, ele vai ter que alugar a sala, certo? Sim, eu vendi o curso para pessoas do Brasil inteiro. Então, teve gente do Não, Rio Grande do entendi. Sul, de bastante lugares, né? Mas no espaço também, a galera... É que... Mas é muito legal como uma coisa se alinhava a outra no teu caso. Total, é Não uma é? esteira, né? Uma esteira, é muito louco. E não é que você vai vindo, né? Vai vindo. E principalmente na pandemia, assim, foi o momento que Foi. eu falei, meu, o que que eu vou fazer para esse pessoal atender? Porque as pessoas estavam... teve uma moça que me ligou chorando, assim, pedindo pelo amor de Deus que ela precisava de uma solução porque ela ia virar diarista. E não, nada de errado em ser Sim, mas é que ela diarista. estudou para uma coisa e ia fazer outra, né? Exatamente, nada de errado em ser diarista, mas ela estudou para ser terapeuta e ela é uma ótima terapeuta. E ela me ligou chorando, tipo, meu, eu não sei o que fazer com a pandemia. Beleza, o espaço abriu, né? Em julho ali o espaço abriu, mas ninguém queria passar com ela, porque tava todo mundo ainda com medo de Covid, não tinha vacina ainda, tal. Eu falei, tá, o que que eu vou fazer então? Aí falei, bom, vou ensinar as pessoas a fazer o que eu fiz, né? E aí eu chamei um amigo meu, Bruno, que ele trabalha com marketing digital na época, bem na pandemia ali. Chamei, Bruno, ó, vamos fazer um curso de marketing para terapeutas, você faz o curso e eu divulgo aqui pro meu pessoal e a gente vai fazer isso para ajudar eles. Aí ele falou, não, beleza, tal. Aí fizemos um curso, se não me engano, de um final de semana. Um curso rápido, assim, bem simples, tal. Só que aí eu percebi que, beleza, despertou na pessoa um desejo de fazer aquilo, só que não tinha ainda o passo a passo mastigado. De, ó, para você fazer o seu site, clica nesse botãozinho aqui, depois abre aqui, faz aqui, um beabá mesmo. Então, assim, despertou um desejo, mas aí a pessoa falava, tá, o que que eu faço com isso? Muito superficial, né? Muito teórico, né? Muito teórico. Eu falei, não, eu vou ter que gravar um curso mesmo, completo. Foi aí que você decidiu fazer o fórmula de lançamento ou não? Você foi gravando o curso sem ter feito fórmula? Não, eu já estava na fórmula. Você Eu já, já tava. já fez, já Eu tinha. comecei a fazer justo nessa época da pandemia. Ah, tá. E aí comecei e daí deu certo, assim, com a fórmula, com... Aí eu entrei no Insider, né, que é uma mentoria mesmo lá do Érico Rocha. Aprendi muito lá, assim, foi bem significativo. E, e aí começou a funcionar bem, assim. E a jornada do terapeuta, ela andou, você vendeu alguns cursos, ou vendeu bastante, como Vendi, foi? foi bem legal, assim, É? vendi bem, E na época eu tava engajada com rede social, aí fazia live, postava bastante conteúdo. E eu gosto até de criar conteúdo, só que Toma tempo, né? E quando ele assim, vira obrigação, né, Amanda, ele já não é mais legal, exatamente. né? E depois dessa parceria com a agência, né, que eu te falei, de uma Uhum. sócia e tudo mais, essa sócia eu percebi que não estava dando certo, e aí me deu uma brochada, porque eu perdi muita energia com aquilo. Sim. Então, eu continuo, o curso ainda tá vendendo, mas tá vendendo no perpétuo. Eu não faço mais aquele pico de vendas. Abre carrinho, fecha, sim. Não faço mais isso porque para mim era muito desgastante. Eu tinha ainda que cuidar do espaço, eu tinha que atender meus pacientes. E aí, nossa, Porque o teu foco estava em outra coisa, vamos falar o que é, né? Você não é a pessoa, o youtuber que quer ficar no curso, né? Ali foi, se for ver, uma ferramenta, né, que faz parte de todo esse seu contexto, né? Dessa história exato. que você criou para ajudar os terapeutas, enfim.
mais um ponto onde você está ajudando. E você, eu vi lá no site, né, que muitos, a prova social, muitos testemunhais que falaram que a agenda começou a lotar depois que fizeram o seu curso, que você realmente ajudou, né? Sim, total. E às vezes é um ajuste simples que a pessoa faz no conteúdo dela. Aconteceu com uma moça lá do Rio de Janeiro, uma aluna minha, que ela falava muito sobre a técnica dela, né? Então ela falava, minha técnica, técnica, técnica. O cliente, ele não quer saber sobre a nossa técnica. Ele não quer saber o tamanho da agulha que eu vou usar na acupuntura, por que a agulha vai fazer o efeito que ela faz. Ele quer saber se vai resolver aquela dor que ele tem. E a maioria dos terapeutas fala muito da sua técnica. Fala, porque a constelação familiar, porque o Theta Healing, o Reiki, nananã. A pessoa não quer saber disso. Ela quer saber se vai resolver ou pelo menos aliviar aquilo que ela está sentindo, né? E isso serve para tudo. Pra Quando tudo. você vende, por exemplo. É um pitch de vendas isso. Exatamente. É uma coisa básica, assim, que muita gente erra, né? Então, nossa, tá falando isso. Antes de sair da agência hoje, a gente tá com uma funcionária nova do comercial. E eu tava exatamente falando isso. Falei, não vamos falar o que a gente vende. Google Ads, gestão de tráfego, SEO. Então, vamos falar, estão cagando para o que é isso. Quem quer saber? O que me faz vender? É isso que eu quero. O que faz vender? É isso. Aí eu uso a analogia do seguinte, Amanda, eu falo assim, não vamos vender a furadeira, vamos vender o furo na parede. Exatamente. Não vamos vender a furadeira, porque ninguém quer uma furadeira. A pessoa quer a Né? função daquilo. Isso, exato. E aí, se o seu conteúdo todo, porque se você entrar no Instagram, por exemplo, de um terapeuta, de um profissional da saúde, por exemplo, nutricionista. Você entra lá na nutricionista, o que são beta-carotenos, lipídios, não sei o quê. Muita Birulabes. Né? birulabes. Teoria científica, que o cliente não quer saber, ele não está interessado. A não ser que seja aquela Posso pessoa... comer salame, né? Eu quero, posso? Posso ou não Gorgonzola? posso? Não quero saber dos que lipídios. lipídio, Então, a pessoa que, a não ser que seja aquela pessoa virginiana, bem, que quer estudar profundamente o assunto... Mas aí ela tem um interesse, né? Aí ela procura no YouTube um conteúdo raiz ali, né? Uma coisa mais Exato. aprofundada e tal. Mas no Instagram tem que ser a linguagem do cliente. Nada muito científico, nada muito palavras bonitas, palavras muito, sabe, rebuscadas. E nada de falar da sua técnica o tempo inteiro. Falar do resultado. Por exemplo, quando eu vou vender o meu curso, quando eu vou falar sobre o meu curso, eu não fico falando que você vai aprender a criar um melhor conteúdo, que você vai aprender a fazer campanhas no Google Ads. Isso é até chato, né? Você fala, até nossa, chato. eu vou ter que trabalhar, né? Vou ter que fazer tudo isso, vou ter que fazer campanha no Google Ads. Você fala que a agenda vai estar cheia, né? A ideia é que pelo menos isso aconteça, né? Sim, a ideia é você conseguir atrair aquela pessoa que está disposta a pagar pelo seu trabalho. Porque também, assim, tem gente que quer, mas não está disposta a pagar. E isso também é um fator importante, né? Então... mas aí entra a evangelização, né? Porque aí é a qualificação do lead, né? Exatamente. Porque é o que você falou, pô, todo mundo tem a vontade, mas quem que tá disposto a pagar? Porque na agência, por exemplo, tem gente até que não quer mais cliente, porque a gente acha que volume, eu quero mais cliente. Tem cliente lá que não quer mais, ele já está bem, ele quer aumentar o valor que ele cobra pelo serviço ou pelo produto dele, sabia? Quer aumentar o ticket médio de arrecadação. E aí nunca é É sempre a percepção de valor que a pessoa tem. Isso. Se ela não perceber o valor do seu trabalho, ela vai querer pagar baratinho, ela vai te comparar pelo preço. Ela vai ficar, mas por que você cobra... Leilão. Por que você cobra 300 se o fulaninho cobra 90? Né? Então vai lá com ele. Vai. Mas tudo tem um valor, né? Tudo tem isso, né? Todo mercado, carne e tal, mas ou commodity, né? Depende do que você, enfim, se propõe a vender ali. Mas quando a gente pega o exemplo da carne, né? Que é
da Friboi lá, que eles puseram marca em carne, que é uma commodity, tá? Uma peça de filé mignon, se a raça não muda, é uma peça de filé mignon, é um Sim. patinho, né? E você começa a valorizar isso. De repente foi uma jogada? Pode ter sido, mas deu certo, vamos ir, né? Deu certo. E o valor de um serviço é diferencial mesmo, né? Como que você pode mostrar que você é melhor terapeuta que o outro, né? Não Sim. sei. E eu acho que vai muito da postura também da pessoa, né? Se você entra num conteúdo que a pessoa tá lá fazendo um monte de dancinha, tal, e um conteúdo muito assim, até infantil, sabe? Rosinha. Ai, perdão. Um Olha uma conteúdo. nota de um violão, um Não é? baixo, Dá né? pra Ó. tocar um violão aqui. Você toca, ó. Ah, violão não muito, eu toco mais percussão. Ah, é? É. Então, a pessoa. O que eu tava falando mesmo? Ah, do valor do serviço, né? De poder cobrar mais, assim, ou não. Isso, exato. Nos serviços, principalmente serviço holístico, né, que é uma coisa não regulamentada, né, uma profissão ainda em processo de regulamentação, existe muito charlatanismo. Existe muita gente que promete milhões de coisas e tal, e aí não entrega aquilo, porque a resposta varia muito de pessoa para pessoa, né? Não dá para você prometer que você vai curar uma depressão. Não dá para você prometer que você vai resolver um problema que a pessoa está há 20 anos com aquele problema. E às vezes tem gente que entra nessa besteira de prometer coisas mirabolantes. Então é outra coisa que eu falo também no curso, para ter responsabilidade com as suas palavras, responsabilidade com as suas ações, sabe? Com aquela pessoa que está ali na sua frente, que não é um cifrão, né? Não é uma pessoa ali, é dinheiro. Não. É. É uma pessoa, ela tem sentimentos, ela tem traumas, ela tem um passado. Às vezes ela tá apostando todas as fichas dela em você, né? Em algum, sei lá, depende do que é, né? Exatamente. Então E é que tipo de delicado. terapeuta? Quando a gente fala terapeuta, a gente está envolvendo o que exatamente, Amanda? Terapeuta é um profissional liberal, né? Assim, que não é necessariamente regulamentado, né? Por exemplo, psicologia é um terapeuta, um psicoterapeuta regulamentado. A profissão de psicólogo tem regulamentação. Terapia holística, terapia alternativa, né? Como reiki, naturopatia, barras de axis, até a própria acupuntura. Acupuntura também, A acupuntura, apesar de ser uma ciência médica, né, da medicina tradicional chinesa, também não é regulamentada. Então, existe margem para qualquer pessoa entrar e fazer o que quiser. Isso é perigoso, assim. Por isso que quando a gente vai escolher um terapeuta, a gente precisa primeiro ver direitinho, sabe? Qual que é a postura daquela pessoa, se ela é realista com as coisas que ela promete, se ela não promete coisas muito absurdas e mirabolantes, né? E também os resultados que ela já teve, porque tem gente que de fato tem muito resultado. Então não é nada de mirabolante, às vezes a pessoa entrega realmente o que ela promete. E varia muito de técnica para técnica e daquilo que a pessoa ali, o paciente, tem de dor, né? Dependendo do caso, dá para resolver, zerar. Tem caso que não. Por exemplo, se a pessoa nasceu com algum transtorno, né, de bipolaridade ou alguma compulsão, por exemplo, às vezes a mãe na gestação era usuária de drogas. Você já vai nascer com questões que não tem como um terapeuta resolver. Entendeu? Às vezes são questões intrauterinas que não tem como curar aquilo. Você vai dar uma qualidade de vida, vai melhorar alguns aspectos, mas você não vai curar nada. Então tem que ser realista. e até entrando em outro campo agora, mas assim, o lance de alguma coisa que pode ser crônica tal, a psiquiatria também, né, teve seu lado negro, agora que ela está um pouco melhor vista até por causa dos fármacos, né? Mas essas medicinas, quando você falou de bipolaridade, alguma coisa nesse sentido de curar ou não, o que vocês fazem, os terapeutas fazem,
eles arrumam sem ter o fármaco junto ou é um tratamento complementar? Então, a questão dos medicamentos é muito delicada porque tem casos que são muito leves, né? Assim, casos que daria para tratar com uma terapia alternativa, com acupuntura, sabe, o simples fato da pessoa relaxar, né? Já dá Já uma... iria ajudar. Só que a gente tem uma cultura do imediatismo. Então a gente quer uma pílula mágica para Sim, tudo. A gente quer, eu quero resolver agora. Tipo, sim. não quero esperar. Amanhã eu quero ser outra pessoa. Então eu vou tomar um remedinho e já tô curado. Na verdade, a maioria dos remédios, né, psiquiátricos, eles não vão resolver a causa do problema. Eu acredito que nenhum remédio tarja preta resolve a causa original do problema. Ela vai ali ou te deixar meio dopadinho, meio assim, anestesiado. Porém, tem casos em que a pessoa está em surto. Tem casos que a pessoa ela não tem outra opção, ela precisa tomar um medicamento. Senão ela surta, ela pode se suicidar, ela pode ter problemas graves ali, não só da questão emocional, mas também, por exemplo, tem gente que é contra o uso de antibiótico. Não tem como, gente, tratar a infecção urinária com, sabe, com coisas alternativas. Tem pessoas que já até morreram por isso, por tentar tratar uma infecção urinária com remedinho natural, com chazinho. Não tem como, é bactéria. A bactéria precisa morrer, Sim. né? Então, se não fizer direitinho, você tem problemas sérios. Então, assim, o medicamento, ele é uma coisa importante, só que a gente não deve usar assim aleatoriamente para qualquer situação, né? Tem que primeiro tentar uma coisa alternativa, se é o caso de tentar, como eu falei agora há pouco, né? Quando é uma doença, uma questão leve, que está recente, né? Principalmente quando é uma coisa recente. Não precisa sair tomando remédio. Dá para tentar, sabe? Sim, tentar O o método. canabidiol, né? Por exemplo. E para a gente já estar encaminhando para o fim, mas assim, o que você aconselha de repente alguém que queira, se há esse momento de perceber que é hora de empreender, como que ela deve ver isso que você sentiu? Isso toca na gente? Não, você tem que ter uma percepção mercadológica hoje em dia que está muito mais concorrido e tal. Você tem algum conselho para dar para quem está ouvindo a gente nesse sentido? Assim, como eu falei, eu sou uma pessoa muito do mão na massa. Então, eu não sou o melhor exemplo para falar, olha, faça um super planejamento e só comece quando você estiver com todas as condições perfeitas para começar. Eu sou da opinião que é melhor começar de uma forma não tão perfeita, mas começar alguma coisa e depois você vai melhorando. É aquela frase, né, que todo mundo conhece: feito é melhor do que perfeito, né? Então é melhor você fazer do jeito que for possível para você do que esperar o momento certo, as melhores condições, o melhor momento, porque aí você pode deixar passar oportunidades, você pode acabar procrastinando por perfeccionismo. Né? O perfeccionismo, ele é legal, assim, para você deixar as coisas Não, boas e esse tal. que nunca vai acontecer, né? Não existe, acho. Não existe. Ainda mais no empreendedorismo. Então, assim, tentar ser prudente, ser Sim. responsável, mas não ser perfeccionista demais. Porque senão você não começa, ainda mais no Brasil. Não, e quando você estava falando, né? Agora você estava falando, eu me lembrei. Você falou, pô, quando eu falei lá no SBT que eu ia fazer tal coisa, né? Abrir, teve o silencião tal. E essa confusão, né, de achar quando você, puta, tô fazendo merda ou não, não dá, né? Porque se você tá convicto, ninguém consegue te tirar. Eu até tava falando com o Vitor Moloshenko, foi outro podcast que a gente fez, que ele disse o seguinte, ele falou, cara, tem coisa que às vezes o cara pôs tanta grana ou energia ou tempo, que ele tá vendo que fez merda, que já não vai dar certo, mas ele fala, eu pus dinheiro e energia até aqui, agora eu vou até o fim, por exemplo, entendeu? Tem esses caras que pensam isso, né? Então é preocupante,
Porque no seu caso, você chegou até no ponto de equilíbrio em 6 meses, com uma ideia inovadora. E por que que é mais difícil, ao meu ver, o que você fez? Muito mais corajoso? Porque não tinha ninguém fazendo, você não tinha referência se aquele tipo ia dar certo. Você só tinha uma convicção, mais Uhum. nada. E Exato. coragem, né? Falou, meu, vou pra cima, vou fazer. Se der errado, paciência, vamos que vamos. E uma coisa que me torturava todos os dias era vender o meu tempo. Então eu tinha que ficar das 8 às 18 naquele mesmo lugar todos os dias, independente se eu tinha alguma coisa para fazer. Tinha dia que eu não tinha nada para fazer. É. E aí eu tinha que ficar lá. E aí eu olhava pela janela, aquele solzão, nossa, uma praia agora. Falava, Você é meio da gente, praia, né? Você eu sou assim, eu gosto de aproveitar a vida. você é uma Seja na pessoa praia, natureza, né? natureza, gosto Você de é zen. natureza. Amanda é Eu zen? sou, me considero zen. O pessoal lá, o pessoal que trabalha comigo fala que eu sou zen. Mas, assim, quando eu fico brava também, eu fico bem brava. Ah, eu não consigo imaginar. Eu fico bem brava. É, Mas o que me torturava era isso, vender meu tempo. entendi. Então, mesmo que desse tudo errado, eu ia vender bala no ônibus. Eu já tinha um plano, assim, se der errado, eu vou fazer outra coisa. Vou vender canga na praia, vou fazer qualquer Que coisa que fala, eu não miçanga na praia, né? miçanga, o que fosse, se desse errado. Porque a minha convicção era que eu não queria mais vender o meu tempo, Entendi. O seu entendeu? tempo já estava ficando caro para onde você estava dispondo ele. Eu já senti isso nos lugares. Falei, cara, não é que eu tô me sentindo bonzão da paróquia, nossa, o cara tá fodão aqui. Não. É que eu falo, cara, eu acho que eu posso mais que isso, não sei. Até para uma questão do mundo. Sim, e às vezes não é nem mais no sentido financeiro, não é nem Não, que, não, nada a tipo, ver com eu quero ficar grana. rica. Não, Não, eu não. queria ter tempo. Tipo assim, claro que daí eu me ferrei, porque eu ficava das 7 da manhã até as 22. Ah, você se enrasca. Mas se não tinha cliente, por exemplo, e eu quisesse, sei lá, estudar alguma coisa particular Sim, minha, eu fiquei estudando muito naquela época, quando eu é, ficava no Shambhala. Então, beleza, eu tava ali trancada, mas eu fazia o que eu, sabe? entendi. Você estava sendo o que você queria ser, enfim, você era dona do seu tempo. Exatamente. Ah, isso, nossa, isso Não, não tem aí preço. que não entra o preço, né? Meu Deus, isso é bom É, demais. é porque hoje em dia também, e muito tempo atrás, acho que está mudando, vai. A pessoa acha que ser dono de algum lugar é ter isso. Ah, hoje eu vou ficar à tarde em casa. Não dá. Eu, por exemplo, muito tempo. Eu fui fazer uma viagem agora, depois de 5 anos, eu não fazia nada. Tava num ponto de quase burnout. Falei, cara, vou pirar. Pegamos, Hum, fomos, né? Fui com a família e tal. Mas é difícil, viu, Amanda? Não é assim, ah, hoje eu vou tirar o dia pra mim, né? Sei lá, vou no shopping, vou no cinema, qualquer coisa, sei lá, X. Não dá. Vou no clube. Agora eu tô tentando fazer isso, porque tá até rolando, né, uns memes, ou no WhatsApp ou no Instagram, aquela coisa, né? Como a gente foi educado do que é ter sucesso. Aí mostra lá, cargo e quanto você ganha, né? Meio a meio, assim. O que é ter sucesso hoje em dia? Ter muito tempo. Você ter tempo, cara. ai, bom Isso é demais. o tempo, né? Por exemplo, eu tô aqui, eu não poderia estar aqui. Se você for ver, né? Se você fosse muito Caxias, né? Não, Não, porque. se eu fosse trabalhar para uma empresa, né? Se eu tivesse Ah, entendi. CLT, eu não poderia falar, ai, É posso verdade. tirar folga hoje para ir num podcast? Não, mas você nem seria chamada. Sim, Entendeu? também. Olha E quantas não, coisas. Não, mas eu entendi, e não que o CLT seja errado, né? Claro De que não. novo, é. Mas é importantíssimo, só que é uma escolha. É a escolha da estabilidade. Porque é uma cadeia, né? Tem que ter o CLT para existir quem abre uma empresa, né? Porque senão a Sim, gente vai ficar todo mundo só empresário e não tem funcionário. Mas eu entendo também que tem muita gente que gosta da segurança do CLT, que quer isso e que também não tem jeito para empreender. sim. Porque não é só querer e achar que. Cara, é legal também às vezes ter um CLT, porque pô, o cara tem o 13º dele, o cara curte isso, ele quer isso, entendeu?
Eu Então, sempre fui muito assim de igualdade, sabe? Eu sempre gostei muito dessa ideia da igualdade. Só que a igualdade no capitalismo, ela é um pouco ilusória, assim. Não é, tem realmente como ser todo mundo igual. Porém, eu acredito muito no capitalismo consciente, que é assim, você remunerar melhor as pessoas, você dar qualidade de vida para essas pessoas, você não sufocar e sugar a isso, alma da pessoa. isso, Você dá uma estrutura ali de trabalho que a pessoa tenha felicidade de trabalhar. isso. E aí ela vai estar feliz porque é estável, né? Ser CLT é mais estável, você tem ali uma garantia de um salário, você não fica tipo, ai meu Deus, será que esse mês eu vou É, conseguir, ter o né? meu, né, Vou bater também. minha meta? Não. Você vai ter o seu salário e pronto. E não tem nada de errado nisso. A única coisa que eu não concordo mesmo das empresas, né, mais tradicionais, antigas, é aquele negócio de sufocamento, de tratar a pessoa mal, de Sim, humilhar as pessoas, de pagar uma merreca pra pessoa, né? Isso exato. já tem que ficar no passado pra ontem, assim, porque não tem futuro isso. Ninguém é feliz trabalhando, né, que nem um escravo, assim. Já acabou faz tempo. E até mesmo quem luta pelo trabalhador, né, eu vejo que ainda há muito dessa confusão, porque também ainda existe, mas, por exemplo, tudo que você falou aí, eu tento, né, dentro da Conteúdo Conecta, proporcionar. Benefício, né, plano de saúde, a gente tem, cara, flexibilidade, né, tem a carga horária, a gente não cumpre, são 44, a gente faz 40, entendeu? Tem um monte de coisa que eu gosto disso, né? Uhum. Só trabalha, meu, mais quando precisa de fato, nunca vem sábado e domingo. Enfim, várias coisas eu acho que é bom, né? Auxílio academia, porque isso junta tudo num negócio que você fala, cara, eu quero dar o melhor pro funcionário, né? Até em termos de treinamento, estudo, né? Acho que tem até uma Uhum. frase, treine ele para ele ser o melhor e poder sair. E trate-o bem para ele que ele fique, né? Exatamente. Tem um E se ditado. quiser sair, tudo bem também, Saia, né? pô, vou Que ficar feliz que tanto eu é te que formei, né? Enfim. que eu possa ter contribuído para Sim, essa evolução, esse crescimento, sem perfeito. apego, né? Sem ficar Sem apegado. apego. Lembrar que é uma pessoa que tem todo o direito de se desenvolver e ir para onde ela quiser. Porque tem muito chefe que meio que quer acorrentar o funcionário. Total. Tipo, ó, eu te treinei, você sabe tudo que você sabe porque eu te ensinei. Ficar Então fazendo agora, chantagem, se você sair, é ingratidão. Não, ingratidão é você querer amarrar a pessoa, né? E ficou no papel também, né? É, Paciência. Hoje em dia o paciência. pessoal tá bem mais solto, né? Porque a internet tá aí, ninguém mais, É, né? Não fica muito nessa ameaça. O cara sai fora e tchau, né? isso é uma coisa que eu vejo que, meu, a internet melhorou demais a Melhorou. cabeça das pessoas. Ela atrapalha por um lado, né, Sim, de muita comparação, muito, né, assim, as pessoas estão um pouco com excesso de comparação da parte física e de outros aspectos também, né, de comparação, mas a parte de entender melhor as coisas, né? Entender respeito com todos os tipos de pessoas, né? Desde indígenas, né? Os povos indígenas, os negros, as todas tais minorias, né? as minorias, o De um pessoal modo do... geral, Isso. Então, acho que a internet, de um modo geral, assim, ela traz uma consciência, né, de comunidade, sim. né? E não só disso, de tudo, né? Traz informação no geral. Informação, né? Muita gente sabe muita coisa por causa dela, né? Mas, nossa, eu vejo que tá mudando muito, né, as coisas, assim. Eu tô muito feliz, assim, com algumas mudanças que antes da internet ninguém falava sobre nada disso. Que não tinha um conhecimento, não tinha voz, né? Hoje em dia, antes você só ouvia alguém do Jornal Nacional e era a voz final, né? Agora não. Ninguém precisa se informar por lá, né? A gente pode se Exatamente. informar por vários. E você, lá no espaço, você vê muito empresário chegar com alguns problemas, até de estresse, assim, pelo que você vê. Como que é isso, assim? Aumenta, diminui? Como que tá? Eu vejo que as pessoas, elas passam a vida inteira
correndo atrás de dinheiro e poder. Dinheiro e poder, dinheiro e poder. Dinheiro. E aí, quando ela consegue isso, ela muitas vezes desmorona tudo. Porque aí fala, beleza, eu tenho dinheiro, tenho poder lá, né? Sou, sei lá, CEO de uma empresa, diretor, parará. E não tô vazio. Tô sentindo um vazio, uma angústia, uma coisa que eu não sei de onde vem isso. E vem da infância, muitas vezes. Tipo, Olha. a maioria dos nossos frustrações, nossas angústias, nossos vazios vem da infância. Daquele abandono, sei lá, do pai, da mãe. Não necessariamente um abandono, mas às vezes da criança passar uma tarde sozinha já gera um trauma e gera um buraco ali que às vezes demora para ser fechado. A criança ela é muito sensível, né? Então, às vezes, um pequeno trauma ele pode causar vazios pro resto da vida. Então, tem terapias... eu até já fiz, assim, um processo terapêutico que chama Bioflow. Um terapeuta fantástico, o Edu. Depois, segue ele pra você ver, edu.terapias. Ele atende lá no Shambhala também. E ele é uma terapia de respiração, que através da respiração você trata vários traumas do passado que interferem hoje na vida adulta, né? Então é muito legal. Nossa, que legal. Nossa, é interessante, né? Mas tudo isso para falar que, sim, as pessoas muito bem-sucedidas na carreira, às vezes estão vazias por dentro, assim, né? Mas também não é que não vale a pena, né? Lutar por um sonho, de repente, por querer crescer na vida, né? Não. Mas eu acho que as pessoas, elas não cuidam da saúde mental, física, talvez, e ficam só atrás disso, né? Exatamente. Tudo é sobre os seus valores. Então, se a coisa mais valiosa na sua vida é o dinheiro, o dia que você tiver dinheiro, você vai descobrir que dinheiro não é nada, né? Porque o dinheiro vai ficar aqui. Você já conseguiu, né? O quê? É uma pergunta? Não, nessa constatação. O cara conseguiu, atingir, tô com muita grana, e aí? Exatamente, a grana não é nada. Quando a pessoa entende isso, que dinheiro não é tudo na vida, dinheiro é só pra gente sobreviver. Mas a gente vai morrer um dia. E aí, o que ficou de toda essa experiência da vida? Ficou só o dinheiro? Porque no que você tá falando é igual aquele cara que subiu o Monte Everest, né? E não curtiu a jornada. Ele só tava olhando o pico lá. Falou, vou fincar minha bandeira. Ele fincou, mas ele esqueceu tudo a jornada, né? A jornada. Que isso que é o legal. É de onde ele saiu, aonde ele chegou. Esse é o que é valor. E o que ele aprendeu também nesse caminho, Sim. né? Assim, de valores, de humildade, de espiritualidade, Sim. né? Você entender que o corpo vai apodrecer ali debaixo da terra, mas o seu espírito, a sua alma, ela é eterna. E ela é que tem valor, ela que tem que ser lapidada todos os dias, e não dinheiro, né? Exato. Mas é bom ter dinheiro. Sim, claro. Não vamos entrar naquela crença. Não, sem hipocrisia, né? A gente trabalha para tê-lo, é lógico, ele é uma recompensa, mas como vem, não sei se foi o Confúcio, né? O sábio chinês lá. Confúcio. Trabalhe todo dia no que gosta e não trabalhará nenhum dia. Exatamente. É um negócio assim. Isso. Então vou encerrar com essa frase que foi maravilhosa, né? Faca entre nós. Amanda, brigadão mesmo, você acho que foi show, né? Gostei muito do papo, espero que também gostei que bastante. a gente contribua com a audiência, com o pessoal, e deixe suas redes aí que você pode falar, o Espaço Shambhala, o que você quiser. Eu tenho 3 redes, tá? Espaço.shambhala, que é o coworking. Shambhala.acessórios, que é a nossa loja. Shambhala com S, viu? S-H-A, M de Maria, B de bola, A-L-A. E Escola do Terapeuta, que é o curso direcionado para terapeutas e profissionais da saúde. Ai, legal, viu? E muito obrigada pelo convite, eu amei o papo, foi bem legal. E voltaria, inclusive, pode me convidar de novo, tô brincando. Vou sim, acho que tinha mais a extrair, né? Não é? Nossa, a gente podia ficar umas 5 horas aqui batendo papo. Quanto foi, Igão, de papo aí você tem? 1h40, olha só, foi nem bem parece, legal. Né? Mas é isso aí, pessoal. Não deixe, você que está aqui até agora com a gente. Muito obrigado aí pela sua audiência. Espero que você também tenha gostado. Se inscreva, bate aquele sino e
dá aquele like patrão, comente, pode reclamar se quiser também, né, Amanda? Não tem problema. A gente é resiliente aqui e aceita feedback, né? Ninguém sabe tudo nessa vida. Tá bom? Muito obrigado mesmo e até o próximo episódio do Cabeça de Empresário. E compartilhe com quem você acha que, né, vai gostar também desse conteúdo. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.